Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Luiz César Martins Lotz. Muito prazer. Eu sou mestre em Direito, especialista em Direito Empresarial, Notarial e Registral, sou advogado e professor. E, além de professor aqui da página do professor Bruno Criado. Pessoal, o meu objetivo aqui hoje é a gente resolver a peça, né? Que foi exigida de você, candidato, no último exame da segunda fase de Direito Administrativo da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, eu já gravei um vídeo aqui, tá aí na playlist, tá aí em conjunto, resolvendo as questões discursivas dessa prova. Agora eu passo a resolver, então, a peça. Eu vou ler a questão com você, eu vou observar as melhores opções, maravilha, e vou falar como é que você vai dividir essa peça, tudo você olhando aqui para mim, dividir essa peça, o mérito dela, os pedidos, show, e depois vou colocar um roteirinho aí para você, nesse linkzinho aí da descrição, maravilha? E com esse roteirinho aí na descrição, você vai ter uma noção melhor de como montar ali, escrevendo na hora, tranquilo? Eu vou ler, vou falando os fundamentos e vou citar tudo aí no roteirinho para você, tranquilo? Meus amigos, vamos então ler aqui o enunciado. No início de 2016, Amália se inscreveu no concurso para delegado de polícia do estado Ômega, cujo edital previa a realização de prova escrita e de aptidão física para os candidatos que tivessem sido aprovados na fase anterior. O instrumento convocatório continha cláusula expressa no sentido de que tais exames seriam agendados na mesma data para todos os candidatos, sem a possibilidade de remarcação por circunstâncias pessoais do candidato. Fique de olho nisso aí, porque isso aí está ferindo algum princípio constitucional, que a gente vai falar mais na frente. Você precisa ter o olho do direito público. Bater o olho e viu tratamento diferenciado em razão da pessoa, isso tem que te acertar, tem que te alertar em algum sentido. Após inúmeros percalços no certame, que teve a anulação da primeira prova escrita, em razão de fraude, além da remarcação da segunda oportunidade de realização, foi finalmente divulgada a lista de aprovados na fase preliminar e agendado o teste de aptidão física. Amália obteve excelente classificação na prova escrita, mas estava grávida de 32 semanas no momento em que seria realizado o teste e precisava ficar em repouso, por ordem médica, em decorrência de complicações na gestação, de modo que não poderia realizá-lo. Então, a Amália não poderia realizar o exame de aptidão física na data marcada no edital. Show? Imediatamente após ter sido indeferido o pedido de remarcação do exame de aptidão física pelo presidente da comissão de concurso, ou seja, nós temos aqui, então, uma denegação, ou seja, uma recusa administrativa de cara. A Amália impetrou o mandado de segurança. Então, a Amália já tomou uma medida judicial, entrou com um mandado de segurança, com o objetivo de remarcar a prova de aptidão física mediante a apresentação dos argumentos jurídicos pertinentes. Devidamente processado o mandado de segurança, com manifestação de todas as partes interessadas, o juízo de primeiro grau, qual seja a primeira vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, denegou a ordem, ou seja, não aceitou o MS, sob o fundamento de que se operou a decadência, na medida em que há questionamento de cláusula do edital, divulgado em momento que antecedeu em muito os 6 meses previstos em lei para a impetração. Opostos embargos de declaração da sentença, houve o desprovimento do recurso por decisão publicada na última sexta-feira. Em razão disso, a Amália procura você, no dia em que publicada a decisão do desembargo de declaração, para, na qualidade de advogado, tomar as providências cabíveis para reformar a decisão do juiz de primeiro grau e obter o pronto exame do mérito. Redige a peça adequada, mediante a exposição de todos os argumentos jurídicos pertinentes. Meus amigos, vamos lá. O enunciado já te falou o que ele quer. Com o verbo reformar. Qual é o recurso no processo civil que reforma
a sentença. Isso aqui tem sentença. Vou repetir. Qual é o recurso? Qual é o recurso? No processo civil em que se busca a reforma de uma sentença. Quer ver o que ele fala aqui, ó? Opostos os embargos de declaração da sentença, houve desprovimento do recurso por decisão publicada na última sexta-feira. Então, eu tenho aqui a reforma. Interpor embargos de declaração, dá prazo, de fato, a mais para que eu interponha qual recurso? Se trata de um recurso? Claro que sim. E esse recurso em nome se chama apelação. Então, eu tenho a decisão de mérito do juiz de primeiro grau relativo ao mandado de segurança. Maravilha. E, em razão disso, eu tenho aqui um claríssimo caso de apelação ao mandado de segurança, meus amigos. Tranquilo? Por quê? O mandado de segurança foi julgado, mas ele tem um recurso de apelação previsto no artigo 14 da Lei do Mandado de Segurança, Lei 12.016 de 2009. Maravilha? Então, muito cuidado com isso, mas muito cuidado com isso. Nós estamos diante de uma apelação que busca a reforma da sentença. E aqui eu tenho argumentos de índole processual, diante da decadência, que o juiz reconheceu, e eu tenho problemas de índole de direito material, sobretudo de base constitucional. Porque eu tenho aqui pelo menos 3 artigos que de cara você tem que lembrar. O 226, o 227 e o 37, inciso 1 da Constituição. Então, assim, de cara eu já tenho a não observância de 3 normas constitucionais. Mas isso é matéria de mérito. Vamos entender o seguinte. Esse primeiro vídeo, eu vou fechar a primeira folha. E num segundo vídeo, a gente já começa a segunda parte do recurso. O que você tem que fazer? Primeiro de tudo, na primeira folha, você tem que pedir no recurso de apelação direcionado ao juiz de primeiro grau. Você tem que lembrar que no novo CPC, as autoridades de primeira instância não fazem mais juízo de admissibilidade de recurso. Então, o que você vai ter que fazer na primeira peça, vamos dizer assim? Na primeira parte da peça. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, ou ao douto juízo da vara aqui competente, que é a primeira vara, deixa eu ver aqui, primeira vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Qualificar, falar da sua cliente, Amália, aí escrever em cima, né? Processo 3 pontinhos, Amália, já qualificada nestes autos, vem comunicar a Vossa Excelência que não concorda com a decisão proferida em sentença e que, através deste ato, comunica que irá apelar. Alguma coisa nesse sentido, comunica que irá apelar e tem que pedir algumas coisas importantes. A primeira, muito importante, informa que vai apelar, bacana. Segundo, pede para que o juiz intime a parte contrária para que apresente contrarrazões. Por quê? Porque o juízo de admissibilidade será feito em instância superior. O juízo de admissibilidade vai ser feito pelo tribunal e não mais pelo juiz de primeira instância. Maravilha? Uma outra coisa que eu sugiro que você faça é colocar como recorrente Amália, recorrido, o tribunal ômega. O estado ômega, que é o réu. Perfeito? Então, aqui é a base. E aí depois, as razões recursais vão ser apreciadas pelo tribunal. Em princípio, é isso da primeira etapa. Se tiver custas processuais, enfim, aí você informa. Conforme juntado, e isso você vai mostrar na segunda etapa. Maravilha? Então,
Nessa aqui, foca, você tem que pedir para o juiz intimar a parte contrária para apresentar contra-razões e depois sobe para fazer o juízo de admissibilidade lá em cima. Quando a gente for falar da segunda parte, aí eu vou falar do que você tem que falar para o tribunal, do que você tem que falar para a Câmara que vai julgar e especificamente para o relator que vai receber o seu recurso de apelação. Tem que ficar bastante claro é de que em matéria recursal eu tenho algumas que a gente chama de formalidades. Então o argumento de mérito é muito importante, sem dúvida nenhuma. A gente está buscando a reforma de uma decisão, mas as formas em si também são importantíssimas. Então vamos ficar de olho. Na segunda etapa a gente volta para falar da segunda parte da peça.